As 5 maneiras silenciosas pelas quais o Espírito Santo responde suas orações. Quantas vezes você já se ajoelhou, derramou sua alma em oração e, ao se levantar, sentiu apenas o peso do silêncio? Esse silêncio parece ecoar dentro do coração, trazendo a dúvida. Será que Deus me ouviu? Será que minhas palavras chegaram ao céu ou ficaram presas no vazio? Essa dor é real, porque a espera pode ser angustiante, e a ausência de sinais imediatos gera a impressão de abandono. Mas o que muitos não percebem é que o Espírito Santo não apenas ouve cada clamor, ele responde de formas que vão além do que a mente humana pode compreender. O maior erro é acreditar que resposta divina precisa vir em forma de voz audível, em milagres estrondosos ou em mudanças instantâneas. A verdade é que muitas vezes o Espírito Santo age no silêncio, trabalhando em detalhes invisíveis, moldando circunstâncias, tocando corações e preparando caminhos que só mais tarde serão compreendidos. Esse é o mistério da fé. Confiar que mesmo quando parece não haver resposta, há um mover acontecendo em profundidade. A Bíblia está repleta de relatos em que o silêncio de Deus era, na verdade, resposta em construção. Jó enfrentou dias em que não sentia a presença, mas mesmo em sua dor, reconheceu que o Redentor estava vivo. Em João capítulo 11, Marta e Maria viram seu irmão Lázaro morrer, enquanto Jesus parecia ausente. Mas aquele atraso, que aos olhos humanos era silêncio, se revelou na ressurreição que glorificou a Deus diante de todos. Isso mostra que o silêncio não significa ausência, mas preparação para algo maior. O Espírito Santo responde em formas sutis, mas poderosas. Ele pode trazer uma paz inexplicável em meio à tempestade, pode fechar portas que mais adiante se revelam livramento, pode usar um simples versículo da palavra para falar diretamente ao coração, pode repetir sinais até que sejam compreendidos, pode renovar forças de maneira sobrenatural, quando não parece haver mais saída. Cada uma dessas formas é silenciosa, mas profundamente real. Por isso, este vídeo é um convite a abrir os olhos espirituais e a reconhecer o agir de Deus nas pequenas coisas, nas situações aparentemente comuns, nos detalhes que carregam respostas ocultas. Quando aprendemos a identificar essas maneiras silenciosas, nossa fé é fortalecida, nosso coração encontra descanso, e nossas orações deixam de ser vistas como palavras, perdidas para se tornarem diálogos vivos com o Espírito. Hoje, você vai descobrir 5 formas silenciosas pelas quais o Espírito Santo responde suas orações. Talvez você já tenha experimentado uma ou até todas, mas ainda não percebeu que eram respostas divinas. Ao longo desta mensagem, você será desafiado a rever a maneira como enxerga a ação de Deus, que o que antes parecia ausência se transformará em prova de cuidado e amor. Se você chegou até aqui carregando dúvidas, frustrações ou até a sensação de que o céu está fechado, permaneça comigo. Você vai compreender que cada oração feita com sinceridade nunca fica sem resposta. O Espírito Santo está trabalhando, mesmo quando os olhos não veem. E este pode ser o momento em que você aprenderá a discernir de uma vez por todas, como ele tem falado com você em silêncio, a paz que excede o entendimento. Uma das maneiras mais silenciosas e, ao mesmo tempo, mais poderosas pelas quais o Espírito Santo responde às orações é através da paz que invade o coração em meio ao caos. Essa paz não depende de circunstâncias, não se apoia em explicações racionais e não pode ser conquistada por esforço humano. Ela vem do alto, como um selo divino de que Deus ouviu o clamor e está no controle, mesmo quando nada parece ter mudado ao redor. A Bíblia descreve esse mistério em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa não é uma paz comum, mas uma paz que desafia a lógica. É quando, no meio da dor, do luto, da incerteza ou da crise, a alma encontra descanso. Essa é a resposta silenciosa do Espírito Santo, confirmando que ele está presente, mesmo que os olhos não vejam solução imediata. Podemos lembrar de Jesus no barco, com seus discípulos em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Enquanto uma tempestade ameaçava destruir tudo, ele dormia tranquilamente. Aquela cena era a representação viva dessa paz que vem do alto. E quando os discípulos clamaram por socorro,
A ordem de Jesus acalmou os ventos e o mar. Mas antes mesmo da calmaria externa, havia nele uma paz interior inabalável. O Espírito Santo comunica essa mesma paz àqueles que confiam, mostrando que mesmo sem sinais externos, ele já está respondendo. Essa paz é sinal de que podemos descansar em Deus. Quando oramos pedindo direção, muitas vezes a resposta não vem em forma de palavras claras, mas em forma de paz. Se há inquietação, é alerta para esperar ou reconsiderar. Mas se mesmo em meio à dúvida surge tranquilidade, é a voz do Espírito afirmando: eu estou no controle, siga em frente. Essa resposta é silenciosa, porque ninguém ao redor pode percebê-la. Os outros veem apenas circunstâncias, mas dentro do coração, o Espírito estabelece uma fortaleza invisível. É essa paz que impede a mente de desmoronar, que fortalece os passos vacilantes e que sustenta a fé em meio à espera. Por isso, se você já orou e de repente percebeu que o peso parecia mais leve, que a ansiedade diminuiu, ou que um descanso tomou conta do coração, entenda, essa foi a resposta do Espírito Santo. A paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles. E quando essa paz chega, ela é o lembrete de que o céu não está em silêncio, mas agindo de maneira profunda e invisível. Portas que se fecham para proteger. Muitas vezes pedimos a Deus que abra caminhos, que nos permita avançar em determinada direção ou conquistar algo que parece bom aos nossos olhos. Porém, o Espírito Santo, em sua sabedoria, responde fechando portas que mais à frente se revelariam como armadilhas. Essa forma de resposta é silenciosa, porque à primeira vista parece frustração ou até rejeição, mas na verdade é proteção. Um exemplo claro está em Atos, capítulo 16, versículos 6 e 7, quando Paulo e seus companheiros tentaram pregar em algumas regiões, mas o Espírito Santo os impediu. Aos olhos humanos, anunciar o Evangelho em mais lugares parecia certo, mas Deus sabia que não era o tempo nem o lugar. A porta fechada ali não era derrota, mas direção. Logo depois, Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda, e eles entenderam que o Espírito os guiava para outro destino. A porta fechada, portanto, foi a resposta que abriu o caminho correto. Quantas vezes não nos deparamos com situações em que tudo parecia alinhado, mas de repente algo deu errado? Uma vaga de emprego que não veio, um relacionamento que terminou, um projeto que não avançou. No momento, a dor da frustração pode ser grande, mas com o tempo percebemos que aquela porta fechada nos livrou de algo que não traria paz ou propósito. Essa é a resposta silenciosa do Espírito, conduzindo-nos para um caminho melhor. As portas que se fecham podem ser vistas como barreiras, mas, espiritualmente, são muros de proteção. O Espírito Santo enxerga perigos ocultos que não podemos ver. Ele sabe dos planos futuros e conhece o que cada escolha trará. Por isso, quando impede algo, não é sinal de que não se importa, mas de que cuida profundamente. Sua resposta é negativa ao pedido imediato, mas positiva ao cuidado eterno. Essa forma de resposta exige confiança. Quando tudo o que vemos é a porta trancada, a tendência é reclamar, duvidar e até desistir. Mas quem aprende a reconhecer essa ação do Espírito entende que a aparente perda pode ser o início de um livramento. É o que aconteceu com José em Gênesis capítulo 37. Foi vendido como escravo e pareceu perder tudo, mas aquela porta dolorosamente fechada foi a chave para que se tornasse governador do Egito e salvasse sua família. Se hoje você olha para a sua vida e vê portas que se fecharam, lembre-se, isso também é resposta. Talvez você não compreenda agora, mas o Espírito Santo está guardando você de caminhos que não trariam vida. Ele fecha algumas portas porque já preparou outras que levarão ao propósito certo. Essa resposta pode ser silenciosa, mas é cheia de amor e cuidado. O peso da palavra que salta aos olhos. Outra maneira silenciosa, mas extremamente clara, pela qual o Espírito Santo responde às orações, é através da palavra de Deus. Existem momentos em que abrimos a Bíblia e, de repente, um versículo ganha vida, como se tivesse sido escrito exatamente para a situação que estamos vivendo. Esse impacto não é fruto do acaso, é resposta direta do Espírito Santo, que torna a Escritura viva e pessoal. A carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12,
afirma que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito. Esse texto revela que a Bíblia não é apenas história antiga, mas um instrumento do Espírito que discerne pensamentos e intenções do coração. Quando oramos pedindo direção, muitas vezes a resposta já está ali, esperando para ser revelada na leitura. Um exemplo marcante está no encontro do eunuco etíope com Filipe, em Atos, capítulo 8. O homem lia Isaías, mas não compreendia. Então o Espírito conduziu Filipe até ele, que explicou que aquela profecia falava de Jesus. Ao ouvir a explicação, o coração do eunuco se abriu, e ele reconheceu que havia encontrado a resposta que buscava. Isso mostra que a palavra, iluminada pelo Espírito, não apenas ensina, mas responde de forma direta. Esse fenômeno também acontece em situações cotidianas. Alguém pode estar angustiado, orar por consolo, e ao abrir as Escrituras encontrar um salmo que fala exatamente sobre alívio e esperança. Ou uma pessoa que pede por direção pode se deparar com um texto que aponta o caminho de obediência. Esse salto da palavra aos olhos é a forma silenciosa, mas precisa, de o Espírito Santo responder orações. A diferença está em como nos aproximamos da Bíblia. Ler apenas como hábito ou costume pode não revelar essa resposta. Mas quando a abrimos com o coração sedento, pedindo que o Espírito fale, o texto ganha voz e transforma-se em direção viva. É como se cada palavra fosse acesa por uma luz que ilumina o entendimento. O Espírito Santo usa a palavra para confirmar decisões, consolar em tempos de dor, corrigir atitudes e até revelar caminhos que precisamos abandonar. Não há resposta mais segura do que aquela que está de acordo com as Escrituras. É por isso que, quando sentimos que um versículo nos toca de forma profunda, devemos entender. Essa é uma resposta silenciosa, mas poderosa, que vem diretamente de Deus. Se você deseja ouvir mais o Espírito Santo, torne-se íntimo da palavra. Leia com atenção. Ore antes de abrir a Bíblia. Peça que ele ilumine seu entendimento. Você descobrirá que muitas das respostas que tanto busca já foram dadas, esperando apenas que o coração estivesse pronto para enxergá-las. A palavra é a voz viva do Espírito, e quando salta aos olhos, é ele respondendo de maneira silenciosa, mas inconfundível, o reforço pela repetição de sinais. O Espírito Santo conhece a limitação humana e sabe que muitas vezes precisamos de confirmações para acreditar. Por isso, uma das formas silenciosas pelas quais ele responde orações é através da repetição de sinais. Pode ser uma palavra que se repete em conversas, um versículo que aparece diversas vezes, em momentos distintos, uma situação que insiste em se apresentar, até que o coração perceba que não é coincidência, mas resposta. Um exemplo marcante está em 1 Samuel capítulo 3, quando o jovem Samuel ouve a voz do Senhor chamando-o repetidas vezes durante a noite. No início, ele pensava que era o sacerdote Eli, mas após a repetição percebeu que era Deus falando com ele. Essa repetição foi necessária para que Samuel entendesse que não era fruto da imaginação, mas resposta divina. Assim também o Espírito Santo repete sinais em nossa vida até que compreendamos. Essa repetição pode parecer sutil, mas é profundamente intencional. Uma pessoa pode estar pedindo direção em oração e nos dias seguintes ouvir 3 vezes a mesma mensagem em diferentes contextos, em uma pregação, em uma conversa casual e em uma leitura da Bíblia. Essa insistência não é acaso, é resposta do Espírito, reforçando o caminho certo. No entanto, é preciso discernimento. A repetição dos sinais nunca virá em contradição com a palavra de Deus. O Espírito não confirma escolhas que nos afastam dos princípios bíblicos. Ele repete para firmar a fé, não para alimentar desejos contrários à vontade divina. Gideão, em Juízes capítulo 6, pediu sinais a Deus e os recebeu, mas não porque duvidava de sua existência, e sim porque precisava de confirmação para a missão. Deus, em sua paciência, respondeu através da repetição. Essa forma de resposta também revela o cuidado do Espírito em não deixar seus filhos confusos. Ele sabe que muitas vezes a dúvida pode sufocar a fé, e então reforça a resposta até que se torne inquestionável. É como alguém que fala suavemente, mas repete para que não haja engano.
O Espírito fala com clareza, mesmo quando em silêncio aparente. Se você tem notado repetições em sua vida, preste atenção. Talvez seja a forma do Espírito Santo dizer: eu já te respondi, apenas confie. Reconhecer esses sinais é abrir espaço para viver com mais segurança espiritual, entendendo que nada está acontecendo por acaso. Essa repetição não é coincidência. É a voz silenciosa de Deus respondendo com firmeza. A força que surge em meio à fraqueza. Existem momentos em que oramos pedindo uma solução imediata, um livramento instantâneo, ou a mudança total de uma circunstância, mas a resposta do Espírito Santo não vem dessa forma. Em vez de transformar o exterior, ele fortalece o interior. Essa é uma das respostas mais silenciosas, porém mais impactantes. A força que surge em meio à fraqueza. Paulo experimentou isso de maneira intensa. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele relata que pediu ao Senhor 3 vezes para que removesse o espinho na carne, mas a resposta não foi a cura imediata. A resposta foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Espírito não retirou a dificuldade, mas concedeu força sobrenatural para suportar e vencer. Essa foi a resposta silenciosa que transformou a fraqueza em poder. Muitas vezes oramos pedindo que Deus retire a luta, mas Ele responde dando ânimo, coragem e perseverança para atravessá-la. Essa força não nasce da nossa vontade, mas é fruto direto da ação do Espírito. É quando o corpo está cansado, a mente desgastada e a alma abatida, mas surge uma capacidade inexplicável de seguir em frente. Esse milagre interior é resposta divina, mesmo que não haja mudanças externas imediatas. O livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, afirma que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa promessa mostra que a renovação da força é a resposta de Deus para os que confiam. Ela é silenciosa, porque muitas vezes só quem vive percebe a diferença. No mesmo cenário difícil, há uma resistência nova, uma esperança que não morre e uma fé que não se apaga. Essa resposta também é uma forma de crescimento. O Espírito nos fortalece em meio às fraquezas, para que aprendamos a depender dele e não de nossas próprias capacidades. Sem fraqueza, não perceberíamos a grandeza da força que vem do alto. Sem luta, não entenderíamos o poder que age em nós. O silêncio da ausência de mudanças externas é, na verdade, a voz do Espírito fortalecendo de dentro para fora. Se você tem vivido momentos de fragilidade e ainda assim percebe que consegue continuar, que não desmoronou como imaginava, saiba que isso é a resposta. A força que o sustenta não é apenas sua, é o Espírito Santo agindo. Essa é a forma silenciosa de Deus dizer: eu estou contigo e você não vai cair. O silêncio como convite à confiança. Entre todas as respostas silenciosas do Espírito Santo, talvez esta seja a mais difícil de compreender. Quando ele aparentemente não diz nada, o silêncio de Deus pode ser angustiante, mas também é uma resposta. Não porque ele não se importe, mas porque deseja conduzir o coração à confiança total. É nesse espaço de espera que a fé é purificada, que a paciência é moldada, e que a dependência deixa de ser apenas palavras para se tornar prática. Um exemplo profundo está em Mateus capítulo 27, versículo 14, quando Jesus permaneceu em silêncio diante de Pilatos. Ele não precisava se defender, não precisava argumentar, porque estava em plena confiança no plano do Pai. Esse silêncio, que poderia parecer fraqueza, era a maior demonstração de força. Da mesma forma, o Espírito Santo muitas vezes responde não com palavras, mas com um silêncio que nos ensina a descansar. O silêncio como resposta é uma forma de amadurecimento espiritual. Quando não ouvimos uma direção imediata, somos convidados a confiar no caráter de Deus, em vez de buscar apenas resultados rápidos. O silêncio força o coração a lembrar quem Deus é, fiel, justo e amoroso. E essa lembrança nos dá segurança, mesmo quando não temos detalhes sobre o que virá. Esse silêncio também tem propósito pedagógico. É como o professor que, em uma prova, não fala, porque já ensinou antes. O Espírito Santo nos lembra de verdades já reveladas, de promessas já dadas.
e espera que confiemos nelas. É a oportunidade de colocar em prática o que aprendemos, de caminhar não pelo que sentimos, mas pela fé. Muitos confundem o silêncio de Deus com o abandono, mas a verdade é que o silêncio é espaço de preparação. Foi assim com Lázaro. Quando Marta e Maria clamaram, Jesus não foi imediatamente. Esperou, e nesse intervalo parecia silêncio. Mas esse tempo foi a oportunidade para que a glória de Deus fosse revelada na ressurreição. O silêncio, portanto, não é ausência de resposta, mas preparação para uma resposta maior. Se hoje você ora e sente apenas silêncio, saiba que o Espírito Santo está dizendo: confie. Não é que ele não ouça, mas que deseja fortalecer sua fé. É nesse silêncio que você aprende a andar pelo que crê, não pelo que vê. Essa resposta é sutil, mas poderosa, porque transforma sua confiança em algo inabalável. A resposta: através de pessoas. O Espírito Santo não age apenas em nosso interior ou em circunstâncias invisíveis. Muitas vezes, ele responde às nossas orações usando pessoas. Uma palavra dita em um momento certo, um conselho inesperado, uma mensagem em uma conversa comum. Tudo isso pode ser canal para a voz de Deus. Essa forma de resposta é silenciosa porque vem de forma natural, mas carrega a marca da providência divina. Um exemplo claro está em 2 Samuel capítulo 12, quando o profeta Natã confrontou o rei Davi após seu pecado. Aquela palavra não era apenas uma opinião humana, mas a resposta de Deus ao coração de Davi, que precisava reconhecer sua falha e se arrepender. O Espírito usou Natã como instrumento para trazer direção, correção e restauração. Assim também ele faz hoje, levantando pessoas para serem portadoras de respostas às nossas orações. Em Atos capítulo 9, Ananias foi enviado pelo Espírito para orar por Saulo, que havia tido um encontro com Jesus no caminho de Damasco. A oração de Ananias trouxe cura e confirmação da missão que Paulo receberia. Esse episódio mostra que a resposta do Espírito pode vir de alguém que, muitas vezes, nem conhecemos bem, mas que é usado como canal divino. É importante estar atento, porque essas respostas nem sempre vêm de quem esperamos. Pode ser uma frase simples de um amigo, uma palavra de encorajamento de um desconhecido, ou até mesmo um sermão que parece falar diretamente com a sua situação. O Espírito Santo escolhe pessoas para transmitir exatamente aquilo que você precisa ouvir. Essa forma de resposta também é um chamado à humildade. Muitas vezes pedimos a Deus em oração, mas queremos que a resposta venha de maneira grandiosa ou sobrenatural. No entanto, Ele escolhe responder através da boca de alguém comum, lembrando que o corpo de Cristo foi criado para a edificação mútua. A resposta silenciosa, nesse caso, é a voz de Deus ecoando por meio de outros. Se você tem orado e alguém se aproximou com palavras que tocaram profundamente sua alma, não descarte. Pergunte-se se não seria o Espírito Santo respondendo através daquela pessoa. A resposta pode não ter vindo em um sonho ou visão, mas no cuidado de um irmão, no conselho de um amigo, na correção de um líder, ou até mesmo na fala simples de alguém que nem imagina o que você está vivendo. O Espírito Santo continua agindo dessa maneira, porque deseja que entendamos que fazemos parte de um corpo. Ele nos conecta e nos usa uns para os outros, não apenas para abençoar, mas também para responder. Essa é uma das formas mais belas e silenciosas de percebermos que Deus nos ouve, quando a resposta vem de alguém ao nosso lado, o alívio de um peso interior. Há situações em que a oração não muda imediatamente as circunstâncias externas, mas transforma algo profundo dentro de nós. O Espírito Santo responde trazendo alívio, retirando o peso da angústia, da ansiedade ou do medo. Essa resposta é silenciosa, porque ninguém ao redor consegue perceber o que aconteceu. Mas dentro do coração a diferença é clara. O fardo que antes parecia insuportável, agora se torna leve. O salmista descreve essa experiência em Salmos capítulo 34, versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. O alívio não veio de uma mudança imediata das situações externas, mas da libertação interna dos medos que o sufocavam. O Espírito Santo age exatamente assim, removendo cargas invisíveis e trazendo descanso à alma. Esse alívio é a resposta para orações feitas em lágrimas,
quando palavras nem sempre conseguem expressar a dor. Romanos capítulo 8, versículo 26, afirma que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, traduzindo o que não conseguimos dizer. Esse mover invisível resulta em leveza interior, em uma paz que não depende das circunstâncias, mas que se instala dentro de quem ora. Esse tipo de resposta pode ser sentido em momentos de oração sincera, quando choramos diante de Deus. E ao terminar, percebemos que algo mudou dentro de nós. O problema pode ainda existir, mas a alma já não está sufocada. Esse alívio é a forma silenciosa do Espírito Santo mostrar que ele ouviu e que está cuidando. É importante entender que esse alívio não é apenas psicológico, mas espiritual. Não se trata de sugestão ou auto-engano, mas de uma obra real do Espírito no coração. Ele retira pesos que não fomos feitos para carregar, substitui o medo pela fé e o desespero pela esperança. Se você já entrou em oração com o coração pesado e saiu com a sensação de leveza, entenda, essa foi uma resposta do Espírito Santo. Essa experiência é um lembrete de que não estamos sozinhos e de que as orações nunca ficam sem resposta. Mesmo quando nada externo muda, algo profundo acontece dentro de nós, e esse é o primeiro passo para qualquer transformação verdadeira. Esse alívio é também um sinal de que podemos prosseguir. Ele nos dá forças para enfrentar situações que antes pareciam impossíveis. A resposta não veio em palavras ou milagres visíveis, mas em forma de descanso para a alma. E esse descanso é tão poderoso que sustenta, cura e renova a esperança. A reorientação das circunstâncias. Outra maneira silenciosa pela qual o Espírito Santo responde às orações é através da mudança de rumos na vida. Muitas vezes oramos pedindo algo específico e, ao invés de ouvir uma resposta direta, percebemos que situações começam a se alinhar de forma inesperada. Pessoas cruzam o nosso caminho, oportunidades surgem, outras desaparecem, e tudo parece estar sendo reorientado para um propósito maior. Esse mover não é acaso, mas resposta invisível do Espírito que trabalha em detalhes. A vida de José é um exemplo poderoso dessa dinâmica. Em Gênesis capítulo 37, ele foi vendido como escravo por seus irmãos. Aos olhos humanos parecia o fim de um sonho, mas na verdade, era o início do cumprimento do propósito divino. A cada circunstância aparentemente negativa, o Espírito estava reorientando sua trajetória para que, no tempo certo, ele se tornasse governador do Egito e salvasse seu povo da fome. As circunstâncias que pareciam derrota eram, na verdade, respostas de Deus. Assim também acontece conosco. Oramos pedindo uma solução imediata, mas o Espírito começa a mover peças invisíveis no tabuleiro da vida. Uma porta que se fecha, um encontro inesperado, uma mudança de cidade, até mesmo uma perda podem fazer parte de uma resposta maior que só será compreendida mais à frente. É nesse processo que a fé é desafiada, porque a resposta não vem como esperávamos, mas como Deus sabe que é melhor. Essa reorientação também pode ser sutil. Pode ser um atraso que impede você de estar em determinado lugar na hora errada. Pode ser uma oportunidade que parecia perfeita, mas que é desviada do seu caminho para que outra, muito melhor, surja. O Espírito Santo trabalha silenciosamente, organizando o que não conseguimos enxergar. E quando olhamos para trás, percebemos que tudo cooperou para o bem. Como Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 28. Reconhecer essa forma de resposta exige sensibilidade e paciência. Muitas vezes murmuramos diante das mudanças inesperadas, sem perceber que elas são respostas divinas. Quando aprendemos a confiar no processo, mesmo sem entender, encontramos paz no meio da transição. Se hoje você está vendo sua vida mudar de rumo, não pense que é acaso. Pode ser o Espírito Santo respondendo suas orações da maneira mais silenciosa e ao mesmo tempo mais sábia, reorientando suas circunstâncias para conduzi-lo ao centro da vontade de Deus. Essa resposta é invisível no presente, mas evidente no futuro. Quando olhamos para trás e vemos que cada detalhe foi cuidado pelo Espírito, o testemunho interior que não pode ser ignorado. Existe uma forma silenciosa e profunda pela qual o Espírito Santo responde às orações. O testemunho interior é aquela convicção íntima
impossível de explicar em palavras, mas que dá certeza de que algo é ou não é da vontade de Deus. Não vem como voz audível, nem como visão, mas como uma segurança que brota no coração e guia os passos com firmeza. Paulo descreve isso em Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse testemunho interior não se limita a confirmar nossa identidade em Cristo, mas também se manifesta como direção e resposta em decisões diárias. Quando oramos pedindo orientação, muitas vezes o Espírito não fala em sons, mas em convicções. Esse tipo de resposta é inconfundível porque não se trata de emoção passageira ou de pensamento humano. Enquanto a mente pode vacilar e as circunstâncias podem mudar, o testemunho interior permanece. É a voz silenciosa do Espírito Santo, alinhada com a palavra de Deus, confirmando o caminho a seguir. Um exemplo prático é quando alguém precisa tomar uma decisão importante. Pode não haver sinais externos, mas dentro do coração surge uma paz firme ou um alerta incômodo. Essa sensação não é fruto do acaso, mas resposta do Espírito. Quando a convicção é de paz, é um sinal de que há liberdade para avançar. Quando há inquietação persistente, é alerta para parar e esperar. Esse testemunho interior também se manifesta como consolo em tempos de dor. Em momentos em que oramos sem respostas visíveis, o Espírito Santo nos dá a certeza de que não estamos sozinhos. Essa convicção silenciosa sustenta a fé, mesmo quando tudo ao redor sugere desistência. Mas é importante destacar que o testemunho interior nunca contradiz a palavra. O Espírito Santo sempre confirma com a Escritura, porque não age fora daquilo que Deus já revelou. Por isso, aprender a discernir essa voz silenciosa exige vida de oração, estudo da palavra e disposição para obedecer. Se você já experimentou essa convicção profunda, saiba que foi resposta do Espírito. Ele fala diretamente ao coração, sem precisar de sinais externos. Essa é uma das formas mais íntimas de comunhão, porque revela que Deus se relaciona de espírito para espírito, conduzindo com firmeza quem se dispõe a ouvir. Quando oramos, não precisamos esperar apenas vozes ou milagres. O Espírito Santo responde no interior, com um testemunho que não pode ser ignorado, trazendo segurança, clareza e confiança em cada passo. Essa é a resposta silenciosa que guia, protege e fortalece. Reconhecendo as respostas invisíveis. Tudo o que vimos até aqui nos mostra que o Espírito Santo nunca deixa uma oração sem resposta. O que acontece é que muitas vezes estamos esperando manifestações grandiosas, enquanto ele responde de forma silenciosa e sutil. A paz que invade o coração, as portas que se fecham, a palavra que ganha vida, os sinais repetidos, a força em meio à fraqueza, o silêncio que ensina confiança, as pessoas usadas por Deus, o alívio interior, a reorientação das circunstâncias e o testemunho íntimo são formas claras de que o céu está sempre em movimento. A grande lição é que precisamos aprender a discernir, reconhecer que nem sempre Deus fala como esperamos, mas sempre responde. Isso exige sensibilidade espiritual, prática de oração constante, intimidade com a palavra e disposição para confiar mesmo quando não compreendemos. Quando abrimos os olhos espirituais, percebemos que cada detalhe carrega a marca do cuidado divino. Essa percepção transforma a vida. O coração que antes se sentia esquecido, agora encontra consolo, porque entende que nenhuma palavra dirigida a Deus é em vão. A alma que carregava dúvida, agora tem certeza de que o Espírito Santo está presente em cada passo. A fé deixa de depender de grandes sinais externos e passa a se sustentar na certeza de que o Senhor age mesmo no silêncio. E é nesse ponto que quero fazer um convite especial. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo e se inscreva no canal. Dessa forma, você fortalece ainda mais a sua caminhada espiritual e se une a uma comunidade que busca viver guiada pelo Espírito Santo. Lembre-se, aprender a reconhecer as respostas invisíveis é aprender a viver pela fé. Quando entendemos que o Espírito Santo responde de formas silenciosas, deixamos de olhar para o silêncio como abandono e passamos a enxergá-lo como cuidado. Essa é a chave para uma vida de confiança inabalável, esperança renovada
e comunhão constante com Deus. As suas orações não estão esquecidas. O Espírito Santo tem respondido e continuará respondendo. Cabe a você abrir o coração, afinar os ouvidos espirituais e viver na certeza de que Ele está sempre presente, conduzindo, fortalecendo e transformando. Essa é a promessa, essa é a verdade, e essa é a vida que você pode escolher viver a partir de hoje.